Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro e eu vou estar fazendo aqui, mais uma vez, mais um vídeo, hoje para o signo de Câncer. Estamos muito bem guiados e protegidos, sob a proteção do meu amado São Miguel Arcanjo. Gratidão, meu amado São Miguel, defendei-nos no combate sempre. Qual a mensagem? Signo de Escorpião. Qual a mensagem da espiritualidade para o signo de Escorpião? Hoje eu quero começar de uma forma diferente. Eu vou começar com esse deck que eu tenho aqui, que é o Oráculo da Floresta. Ele tem alguns arcanos maiores, mas sempre com mensagens. Então eu quero começar diferente, já com mensagens sobre o que essa pessoa precisa ouvir nesse momento. Gratidão. Oráculo da Floresta. Qual a mensagem essa pessoa precisa ouvir? Por favor. Vamos lá. Espírito de luz. Brilhe intensamente e ilumine os momentos obscuros da sua vida. Eu tenho aqui uma pessoa desacreditada, mas aqui é um desacreditar da sua própria luz, da sua própria capacidade, né? Dríade, acredite no poder do amor próprio e perceba a mudança na relação com os demais. Então aqui realmente é alguém que desacredita de si mesmo. É uma pessoa com um potencial enorme, né? Capaz de iluminar, por mais que você esteja passando por uma situação, a gente você não precisa se culpabilizar. Aqui a grande questão é, você precisa se empoderar no que você está passando. Pode ser que você esteja passando por um momento muito difícil, um fator externo, né? A gente não deve tirar essa situação, esse fator. Porém, aqui a grande questão é, diante do que você passa, ou pode ser aqui um padrão repetitivo, pode ser que a vida esteja te convidando para aprender. Só que aqui você precisa encarar você mesmo, você mesma, como uma pessoa iluminada, capaz de iluminar essa situação obscura que você vem passando. E como que você começa? Através do amor próprio, se amando mais. Eu me reconheço como uma pessoa sagrada que sou. Eu reconheço a minha sacralidade através do meu amor por mim mesma, certo? Então vamos lá. Vou abrir aqui com alguns arcanos maiores para a gente entender mais essa situação. Gratidão. O que mais? Signo de Escorpião, por favor. Escorpião. Portal da Justiça. Você acessa a justiça quando age. E a minha vela deu um sinal aqui, bem forte, dessa carta que acabou de abrir. Então, existe sim uma justiça para você diante da situação que você atravessa. Aqui eles pedem para você buscar o equilíbrio interno. Você precisa acessar essa coisa sagrada que você tem. Realmente, você precisa disso para poder caminhar, dar os passos corretos numa situação difícil que você está passando. Pode ser que seja uma situação de plena injustiça, mas aqui eles falam que depende muito do seu agir nessa situação para que você consiga o discernimento correto, para saber agir nesse momento, certo? Veio a temperança com o portal do perdão. Seria ou você perdoar alguém nessa situação? Porque a gente sabe que existe uma pessoa que está passando. Aqui junto com o portal da... Aliás, aqui junto com a temperança, eu tenho
o portal do perdão. A gente vai abrir essa mesa com um tarô de arcanos menores e maiores, o tarô completo, para a gente entender melhor se alguém precisa liberar um perdão ou se alguém busca um perdão, tá? Então, vamos lá. Gratidão. Existe uma situação que você analisa de longe, talvez seja uma situação que você idealiza para sua vida. Eu tenho um 2 de paus invertido. Pode ser que você se sabote nessa situação. Eu quero, mas eu não consigo conquistar, eu não consigo me planejar, me organizar para ir em busca disso. As de copas aqui. Qual o sentido do as de copas? Com certeza a gente está falando de uma situação de oferecer amor, oferecer um sentimento. Eu idealizo, aqui talvez pode ser que a gente esteja falando. Aqui tem uma situação bem complexa. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa que tem sentimentos por uma outra pessoa. Essa pessoa não consegue ir até essa pessoa por algum motivo. Existe sim, por hora, um planejamento de algo, mas aqui é uma pessoa que não vê, não consegue, talvez assim, no seu inconsciente, na questão vulnerável que você enfrenta nesse momento, porque eu sei que existe algum outro fator nessa situação, mas aqui você não, você só analisa isso como eu quero isso para minha vida, eu idealizo essa pessoa, eu admiro essa pessoa, eu quero estar com essa pessoa, né? Porque eu tenho um 2 de paus. E o 2 de paus, ele idealiza de longe, ele tem um globo na mão e ele vê para onde ele quer ir, o que ele deseja. A situação que ele se encontra hoje não é a situação que ele deseja, entende? E por que que eu sei que aqui a gente está falando de uma situação amorosa? Eu tenho as de copas, que fala muito dessa iniciação, fala muito dessa questão amorosa, é um sentimento verdadeiro, é um sentimento genuíno, que é muito bonito o que você sente. Com Cavaleiro de Copas, alguém quer sim dar um passo à frente, mas por algum motivo essa pessoa tem passado por uma situação difícil. Pode ser, eu sinto que não diretamente tenha a ver. Pode ser que você passe por uma situação difícil na sua vida que te tira, te desgasta e aí te tira essa energia. É uma situação injusta aqui, tá? Tem alguma coisa que te desgasta, que você vive, tá? E te desgasta. Que situação é essa, por favor? Te tira meio que a paz, meio que você não se vê merecedor de coisas boas, né? Quando a gente passa por esse tipo de situação, né, que eu sinto que é uma situação aqui bem, né, uma situação que te suga. Então, se eu me sinto sugada, eu não tenho energia para mais nada. Não consigo me energizar. Se eu fico muito sugada diante de uma situação, não precisa ser uma situação amorosa. Por exemplo, se eu vivo uma situação no meu meio familiar, né, na minha tríade ali de pai, mãe, se eu vivo uma situação abusiva nesse ambiente, eu não me sinto empoderada, eu não me sinto. É como se eu não merecesse, entende? Eu não vejo muito isso aqui, o que é um exemplo que eu tô dando. Você está passando por uma situação, não necessariamente é uma situação amorosa, até porque aqui alguém tem sentimentos por uma pessoa, mas é uma coisa distante ainda, não existe um contato, tá? Aqui saiu para mim 10 de paus invertido, ou seja, eu quero me libertar desse fardo. Então, como eu disse, confirmou o que eu disse. Essa questão do fardo, essa questão do desgaste. Eu quero me libertar desse fardo. Só que aqui eu vejo uma certa impaciência junto com adiar de uma decisão importante. A morte invertida, a roda da fortuna invertida. O que mais, por favor? O que a gente está falando? Gratidão. Uma situação familiar.
Existe meio que um negar a verdade sobre uma situação familiar, tá? Essa situação que você se encontra. Eu nego essa verdade. Qual que é a verdade? Eu não quero mais isso pra mim. Então, por mais que eu idealize uma pessoa, eu queira estar com uma pessoa, eu queira sair do lugar, porque o dois de paus, ele, como ele tem o globo na mão, ele quer sair do lugar. Ele não quer permanecer nesse lugar que ele está. Então, aqui, por mais que eu queira sair desse lugar, eu não consigo. Por algum motivo, você adia isso. Aqui, três de paus, existe um planejamento, existe uma estratégia. Eu percebo que existe sim uma estratégia de sair, tá? Mas eu vejo você muito parado, tá? Eu vejo você muito estático. Eu tenho aqui um seis de espadas invertido. Eu não consigo sair desse contexto. E o seis de espadas me confirma que essa questão de sim, você quer sair desse ambiente. Aqui não é só espírito. Pode ser que o espírito já não esteja mais, né? A sua alma já não esteja mais ali, já não tenha mais essa vontade de estar ali. Você já tem essa noção, né? Você, como que é isso? A alma já não está mais ali. É quando eu tô ali só fazendo obrigações, porque eu tenho um 10 de paus aqui, então você deve ter obrigações nesse lugar, nesse ambiente. Você está ali só em corpo. Presença real de afeto, dentre tantas outras coisas, você não está. Você não consegue estar nesse lugar em alma, em espírito. Você está nesse lugar só em presença. Porque eu tenho que estar. Por algum motivo, existe uma obrigação. Mas você está se libertando disso. Você tem, ou pelo menos tem a vontade. Só que eu vi aqui um adiar, uma ansiedade, um adiar. Talvez é no que você fica muito ansioso, ansiosa, você não consegue raciocinar que está faltando atitude, está faltando mais ação. Aqui eu tô te vendo muito parado ou parada numa situação. Aqui é copas, eu só sinto. Ainda não existe ação. Eu não percebo isso. Talvez você já até intua o que você deva fazer, mas ainda não existe aquela coragem para ir, fazer o que tem que fazer, ter coragem, enfrentar algo que você precisa enfrentar. Seis de ouros invertido. Por algum motivo não existe troca nesse local. Talvez você queira receber alguma coisa desse local e esse local não te dá. Talvez você se sente desgastado por isso, porque esse local não te oferece nada. Você não se sente nutrido nesse local. O que mais? Escorpião, o que mais? Aqui eu vejo uma pessoa sobrecarregada com afazeres, tem tarefas aqui, tem coisas aqui que você precisa fazer realmente dois de ouros. Esse local ele te sobrecarrega, por isso que você não consegue sair. Por isso que você não consegue sair. Esse local te sobrecarrega de alguma forma. Aqui você tem responsabilidades. Ou não, né? A sacerdotisa, ela me fala dessa coisa oculta, de ocultar. Não existe fala. Existe sentimento. Eu sinto, mas eu não falo. Eu guardo, eu oculto. Pode ter aqui alguma culpa por um passado. Pode ser que aqui o que você deseja seja um reencontro. Cinco de paus, caiu aqui sozinho. Me remete a essa coisa, eu não quero brigar, eu não quero confusão. Eu quero. Eu não sei se existe essa vontade de tentar resolver algo nesse ambiente, mas de alguma forma você não quer entrar em contradição com essas pessoas ou esta pessoa. Aqui é um ambiente familiar. Tá. Junto com o dois de paus, eu tenho um valete de espadas. Aqui existe uma. É o valete de espadas invertido. Então, aqui é um observar. Você observa essa pessoa de longe. Meio que um stalkear, é meio que querer saber da vida dessa pessoa. Clarifica isso aqui pra mim. Existe um passado que você é muito apegado.
Tem uma coisa, uma questão do passado aí que você se apega. Eu acho que é muito, assim, uma forma como você agiu com essa pessoa no passado, tá? Porque caiu junto aqui na energia dessa pessoa por quem você tem um sentimento. Tem uma coisa aqui de imaturidade, tem uma coisa aqui meio de ego, tem uma coisa de comunicação distorcida. Talvez eu não me comuniquei da forma correta com alguém. Rainha de espadas, eu sinto essa rainha de espada bem nessa coisa da comunicação aqui. É uma questão de ego. 5 de copas, eu me apego no que eu fui, tá? Ó, 5 de copas junto com o portal do perdão. O 5 de copas, ele tem essa coisa, né, desse apego do que aconteceu. A pessoa não consegue seguir adiante. Então, por mais que eu tenha um sentimento por essa pessoa, eu não consigo evoluir isso. Por quê? Porque eu fico muito preso no que aconteceu. O que eu fiz ou o que não aconteceu, eu não sei. Aqui tem muito isso. Eu sei que existe aqui uma imaturidade, existe uma questão aqui. Rainha de espadas invertido me fala dessa comunicação que não é uma comunicação saudável aqui. Junto com o rei de paus invertido, pode ter uma leve manipulação aqui, uma coisa meio que de querer despertar o desejo em alguém de uma forma errada. Pode ser uma questão egocêntrica, pode ser uma questão assim meio de um galantear, né? Então talvez isso possa ter sido algo que você fez de errado no passado. Por quê? Porque existia sentimento. Se eu tenho sentimento por uma pessoa, tem alguma lógica eu agir dessa forma com essa pessoa? Não. Então hoje você reconhece isso. Então aqui, o que eles pedem? Busque a temperança interna para resolver uma situação. Cavaleiro de espadas invertido. Realmente aqui existe uma comunicação distorcida, alguma coisa que mal falada, maldita, tem alguma coisa assim aqui nessa situação, tá? Deixa eu ver aqui a carta que caiu. De novo a carta da temperança, mas ela cai invertida. Então, realmente, essa é meio que eu não acredito que eu fiz isso no passado. Eu não acredito que eu agi dessa forma com essa pessoa. É um arrepender, mas aqui não existe ação. Por quê? Porque eu não sei como agir. Eu não sei como eu devo agir com essa pessoa, como eu resolvo isso. Existe um arrepender, existe uma culpa, mas aqui eu fico muito preso no passado, então eu não consigo seguir adiante no que poderia ser o correto a ser feito aqui. Então aqui tem muito essa coisa do passado, tem uma questão de ilusão, tem... Aqui eles pedem para que você se desapegue, porque quando você fica muito preso no passado, é meio que uma escassez, você não consegue seguir. A carruagem tá aqui. Eu sinto que aqui existe um caminho liberado para o escorpião. Porém, essa pessoa de alguma forma ela não consegue caminhar. Por que que ela não consegue caminhar? Porque ela fica apegada num passado, algo que ela fez. Então ela não consegue agir da maneira correta. Aqui tem muita coisa a ver com imaturidade, eu não consigo resolver. Então eu fico nessa coisa da criança, a criança que não consegue resolver. Mas aqui eu estou falando com uma pessoa adulta, com toda certeza. Então é hora de, por isso que falaram, né, no início da leitura, sobre empoderamento. Aqui é alguém que não consegue se empoderar, aqui é alguém que não consegue se nutrir. Existe sim um potencial verdadeiro em você para que você consiga alcançar o que você deseja, que você busca, porém você não consegue. Por quê? Porque você fica preso no passado, no que aconteceu sobre essa história, sobre esse sentir. O lugar que eu tô não é, eu tenho certeza que não é, mas eu não consigo dar passos, eu não consigo agir de uma forma correta e amadurecida nessa situação. Então, por isso que eu me perco, é por isso que eu fico me lamentando, por que que eu fiz isso, porque, sabe, essa coisa, porque aqui existe sim sentimento. Aqui existe sentimento, tá? Então, assim, ó,
eu estou numa situação ruim, não é o que eu quero. Ilumine essa situação. Como? E pode ser que a situação também que você vive, porque aqui eu vejo muito essa coisa assim, eu não quero estar nesse lugar. Tem uma questão familiar aí que você vive, e você não quer pertencer a isso mais. E quando eu saio desse lugar, eu consigo dar um passo adiante no meu sentir. Eu deixo de guardar e eu começo a me libertar. Talvez a forma como você possa resolver essa situação do passado ser mostrando para essa pessoa ou essa situação que você já não é mais a mesma pessoa, porque se no passado eu errei na comunicação, hoje eu posso mostrar para essa pessoa que eu estou mudado como me comunicando de uma forma amadurecida, tá? Seria a forma de resolver essa situação. Por quê? Porque você se acha incapaz. Eu me acho incapaz de realizar. Eu sinto, mas eu não realizo. Eu fico só nesse sentir. E aí você. Até quando você vai ficar nisso aqui? Porque aqui é um ambiente perfeito para uma depressão. Até quando você vai vivenciar isso na sua vida? Sabe? Toma cuidado com isso. Porque nesse lugar que você está, não existe felicidade plena, não existe comemoração. Aqui eu não vejo alegria entre pessoas. Aqui eu estou apenas por uma obrigação, alguma coisa assim, entende? Então não é legal pra você. Não é legal pra ninguém, né? E nem pra essas pessoas. Eu não sei o que essas pessoas te fizeram ou não sei, não tenho, não me aparece muito isso aqui. O que eu sei é que não é justo com você estar nesse lugar e independente do que essas pessoas tenham feito com você, não é justo também que você esteja num local só em presença, só em corpo. Você não consegue estar nesse local em vida, né? Viver plenamente nesse local. Então, não é, entende? Aqui o valete de paus no fundo do deck fala muito dessa coisa do novo. Então, é um entusiasmo para o novo. E quando eu estou entusiasmada no novo, como que eu vivo? Eu vou procurar me desenvolver para viver esse novo. Tá, eu quero fazer uma faculdade, mas essa faculdade é em outra cidade, então eu preciso estudar essa cidade, eu preciso ver um bom local para morar. Sabe essa coisa do novo? Então são atitudes para o novo, são atitudes amadurecidas para o novo. Aqui eles falam que você tem capacidade, mas o seu problema é não acreditar na sua capacidade. Então é por isso que você obscurece qualquer ambiente que você viva, sabe? Independente se você está nesse contexto familiar ou não, você nunca vai estar feliz. Por quê? Porque existe um sentimento aí da sua alma que te impede de caminhar em plenitude. Por quê? Porque tem alguma coisa mal resolvida no passado e eu prefiro me culpar, porque é mais cômodo e do que tentar resolver. E como que eu resolvo? De uma forma amadurecida. Aqui no fundo do deck eu tenho Cavaleiro de Ouros, ele me fala muito dessa coisa da construção. Quais são os passos que eu devo dar? Mas são passos concretos e conscientes. Por que que eu estou fazendo isso? Qual que é o próximo passo? Como que eu devo agir com essa pessoa? Sabe? O mundo. Aqui é o início de uma nova jornada. Aqui eu encerro um passado. Aqui eles reconhecem que aqui existe merecimento. Se não existisse, eu não teria justiça. Como que eu acesso o portal da justiça? Me permitindo. Eu sou merecedor, eu sou merecedora de coisas boas. Eu mereço viver isso. É da minha alma, é um sentimento puro que eu tenho. Ai, mas eu fiz algo no passado com essa pessoa. É assim, todo ser humano é digno de se desenvolver, se refazer. E assim, busque a sua humildade, a sua honestidade de reconhecer o que tiver que reconhecer ou não. Eu não sei
em exato. Eu sei que existe uma culpa aqui. Aqui é uma situação que você se culpa por um passado, algo que ocorreu no passado, tem muito a ver com a sua comunicação distorcida para com essa pessoa. Então é hora de você se comunicar de uma forma amadurecida, como um cavaleiro de ouros. Aqui eu tenho muito essa coisa assim, pode ser que eu não tenha tudo o que eu queria para fazer, mas com o que eu tenho eu caminho, com humildade eu caminho, com a minha verdade. Quando a gente age com a verdade, nada para, nada te para. Não tem nada que vai te parar, te bloquear se você agir com a sua verdade. Aqui eu tenho o portal da justiça. Quando eu caminho com a minha verdade, com a minha humildade, pode ser que eu não tenha tudo o que eu preciso, mas eu tô aqui, humildemente, eu venho aqui com o que eu tenho. Te pedir um perdão, comunicar o que eu quero comunicar, o que vem da minha verdade, eu quero te comunicar. É aqui que você desbloqueia algo na sua vida. Tem um desbloquear aqui até de uma questão de prosperidade. Quando a gente fica muito apegado em passado, a gente não prospera, tá? E eles são muito claros em dizer: você tem sim capacidade para isso. Você tem sim capacidade de iluminar essa situação. É hora de fazer acontecer, tá? Com a sua verdade você consegue. Com a sua verdade. Não queira ser algo para essa pessoa. Ah, mas eu tenho muito pouco. Sabe essa coisa? O astral que eu tô vendo aqui é uma coisa muito genuína, então aqui não tem nada a ver com bem material, não tem nada a ver com isso. Aqui é um pedido de Deus para o seu coração, você precisa se libertar dessa situação do passado. E eles estão sendo claros. Através da sua comunicação você se liberta. É isso. Até o próximo vídeo.